Vamos lá, pessoal. Então, olha só, seguindo aqui nos nossos simulados, vamos lá, terceiro simulado já. Se você está assistindo no nosso canal do YouTube, você vai assistir aí, né, as primeiras questões deste simulado. Se você quer fazer parte do nosso, né, grupo aqui que tem os simulados todos liberados, né, venha fazer parte do nosso Português Pro, o nosso curso anual de língua portuguesa, tá? O link do curso está na descrição do vídeo, tá? Ali, pessoal, nós temos um curso completo de língua portuguesa, acesso durante um ano a esse curso, tá? Com todos os tópicos gramaticais, com a parte de redação também liberada, enfim, né? Tudo que você precisa tá ali no nosso curso. Então, tá? Por favor, se você, né, tá focado aí para passar num concurso público, pessoal, vem estudar com a gente, dá uma olhadinha, tá? Clica no link ali que aparece na descrição aí do vídeo, tá? Tem ele vai te levar para uma página, nessa página, que é a página lá do site do professordanimarques.com.br, olha que bonito, professordanimarques.com.br, aí ele vai te levar para uma página. Nessa página, pessoal, se você clicar ali no Português Pro, tem um videozinho que eu explico como é que funciona e tudo que você tem acesso, tá bom? Então, você tem acesso, por exemplo, a esses simulados que eu faço aqui, que eu jogo aqui no YouTube para vocês, né, que vocês têm só algumas questões. Se você faz parte do Português Pro, você tem acesso a todos os simulados aqui, tá bom? Beleza? Então, vem com a gente, olha só, tá? Aqui questãozinha, né, pessoal, envolvendo, olha só, aqui ele é chamado de pronome relativo, tá? Só que aqui a gente vai fazer uma observação, né, porque ele diz assim, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Percebam que tá tudo bem, né? Essa sequência aqui é que o quezinho ele é de fato um pronome relativo. Por quê? Porque ele retoma o termo antecedente, né? Tá? E se ele retoma o termo antecedente jogando na oração consequente, tu já sabe que ele é um pronome relativo. E o pronome relativo ele tem por função clássica retomar o termo antecedente e jogá-lo na oração consequente. Se ele faz isso, então é porque esse quezinho, pronome relativo que, refere-se a ele. Tá aqui, ó. Tá? Bom, mas esse é, percebam que esse é aqui, se a gente quisesse, nós poderíamos tirar, né? Ó, eu poderia falar assim, ó, porque ele que fala gostoso. Aliás, eu poderia tirar não só o ele, como o quezinho também. Eu poderia falar, porque ele fala gostoso o português do Brasil, sim ou não? Sim. Sabe por quê, gente? Porque ele tem também um valor aqui expletivo. Isso aqui a gente também chama de partícula expletiva, né? Partícula expletiva, que é aquela que é utilizada para dar uma ênfase, um realce maior à pessoa que está praticando a ação, que aqui no caso seria o ele, né? Mas como eu posso tirar aquele é ali? Poderia falar porque ele que fala gostoso, ele, o qual fala gostoso o português do Brasil, tá? Ele vai dizer que é um pronome relativo, tá? Mas não tem problema, a função dele é de partícula expletiva, porque ele serve para dar uma ênfase justamente ao termo ele que está retomando, tá bom? Portanto, aqui gabarito letra E de Equador. Depois, né, pessoal, nós temos ali, ó, eu não entendia bem, tá? Eu não entendia bem, desculpa. Se pluralizarmos a palavra eu do verso acima, teremos a forma verbal. Bom, lembra que o eu é uma primeira pessoa do singular, certo? Eu, depois tu e ele. Qual é a primeira pessoa do plural? Primeira pessoa do plural é nós. Concorda comigo? Sim, né? Primeira pessoa do plural. Então, se eu colocasse, ao invés do eu, colocasse o nós, como é que ficaria? Ó? Que eu não entendia. Lembra que o entendia, a terminação ia, ou a terminação vá, são as terminações clássicas do pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. Não tem problema. Eu vou seguir no ia, até porque entender é um verbo de segunda conjugação. Lembra que eu uso o ia quando eu tenho segunda ou terceira conjugações e o vá quando eu tenho um verbo de primeira conjugação no pretérito imperfeito do indicativo, tá? Então, por exemplo, dançar fica dançava, pular fica pulava, né? Beber fica bebia, entender fica entendia, tá? Sorrir fica sorria, curtir fica curtia, ok? Muito bem, então, se pluralizarmos, coloquei o nós, vai ficar o que, ó, tá? Eu entendia, tu entendias, ele entendia, nós entendíamos, tá? Portanto, gabarito, letra A de Argentina,
tá bom? Entendi não é nem pro nós, é pro eu no pretérito perfeito. Entenderemos, tá? Isso aqui é futuro do presente. Entendemos é presente do indicativo. Entenderíamos, que aqui muita gente confunde, a terminação ria, pessoal. Isso aqui é futuro do pretérito. Futuro do pretérito, do indicativo, tá bom? Terminação ria, não é ia, né? É uria. Portanto, aqui gabarito de fato, letra A, de amor. Nós macaqueamos a sintaxe lusíada. Verificamos que a frase está na voz ativa. Passando-a para a voz passiva, o verbo terá a forma. Olha que legal, pessoal. Vamos lá, então. Lembre-se que quando eu faço a transformação da voz ativa para a voz passiva, nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar alguns elementos sintáticos para que a gente possa fazer essa construção adequadamente. Então, o objeto direto da voz ativa vai se transformar em sujeito da voz passiva. O sujeito da voz ativa, ele se transforma naquilo que a gente chama de agente paciente, ou agente da passiva, que é aquele que na voz passiva pratica a ação do verbo. E aí nós temos a locução verbal de voz passiva, que é uma das coisas mais importantes, que é o verbo ser mais o particípio passado do verbo principal. Algumas observações. Lembre, né? O particípio passado, ele normalmente é terminado em DO, né? Comprado, realizado, executado e assim vai. Só tome cuidado que nós temos alguns particípios irregulares, que é o caso do fazer, que o particípio é feito e não fazido. Do escrever, que é escrito e não escrevido. Lembra que escrevido não existe, é escrito, tá? Muito bem. E assim nós vamos, tá? E não esqueça que o verbo ser, na locução verbal de voz passiva, ele concordará com o tempo da ativa. Como assim, Dani? Se na voz ativa eu tenho o presente do indicativo, o verbo ser lá na passiva apresenta o presente do indicativo. Se a voz ativa eu tenho o pretérito perfeito, o verbo ser na voz passiva vai aparecer no pretérito perfeito e a ele você adiciona o particípio passado. Sempre assim, o verbo ser sempre concordará com o tempo da ativa. Então, olha só que interessante. Nós macaqueamos a sintaxe. Quem é que macaqueou? Nós, sujeito. Macaqueamos o quê? A sintaxe. Sintaxe lusíada é o nosso objeto direto, certo? Macaqueamos, tá? O que é isso aqui, gente, tá? O macaqueamos é um verbo no presente do indicativo, tá? Ai, Dani, mas não existe o verbo macaquear, tá? Não, tudo bem, gente, mas olha só, pega assim, ó. Se existisse, no caso da obra aqui, tão somente um neologismo, nós temos ele no presente indicativo, até porque tu tens um verbo de primeira conjugação, terminado em ar, né? Dançar, pular, macaquear e assim vai, esbravejar. Pega o pular, ficaria como? Eu pulo, tu pulas, ele pula. Nós pulamos, amos. Tá ali, né, gente? Então, macaqueamos, tá? Nós temos ali a primeira pessoa do plural, presente no indicativo, certo? Por que que isso vai ser importante? Porque tu já sabes, olha só, primeiro, né, o objeto vai virar o sujeito. Então, vamos fazer a transposição toda bonitinha. Vou digitar aqui para ficar melhor. A sintaxe lusíada, tarará, tarará, por quem mesmo? Por nós, né? Por nós. Você viu o que que aconteceu ali, ó? Eu transformei o sujeito em agente da passiva, por nós, tá? Esse aqui é o nosso agente da passiva, aquele que na voz passiva pratica a ação do verbo. Eu transformei o objeto em sujeito, ó. Tá aqui o sujeito, a sintaxe lusida. Agora, detalhe é o seguinte, né, pessoal? Tá? Percebo, eu tinha um verbo na voz ativa, né? Isso aí é uma outra coisa que a gente faz bastante, né? Se eu tenho um verbo na ativa, eu vou ter dois na passiva. Se eu tenho dois na ativa, eu vou ter três na passiva, porque a voz passiva sempre apresentará um verbo a mais. Isso aqui também te ajuda, porque olha só, letra A tem três, cai fora. A letra C tem três, também cai fora. Já ficou entre três alternativas. Agora, o que eu faço? Eu vou ver qual era o tempo utilizado na voz ativa. Porque por mais que eu saiba que a locução verbal é ser mais particípio, o que acontece, pessoal? A gente sabe que o verbo ser, ele concorda com o tempo da ativa. Se na ativa eu tenho presente do indicativo, verbo ser no presente do indicativo. Era é pretérito imperfeito, cai fora. Foi é pretérito perfeito,
cai fora. Beleza, tá aqui. Só pode ser a letra D de Dinamarca. Olha que legal. É presente do indicativo mais o particípio, ó. Macaquear. Dani, por que não vai ser macaqueado? Porque tu tem que concordar com o sujeito. O sujeito é a sintaxe luzida, então é a macaquear? Dá, beleza. A sintaxe luzida é macaqueada por nós. Fechou, pessoal? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Tá? Então, olha só, tá? Você que está assistindo no YouTube, espero que você tenha gostado bastante. Deixa o joinha, por favor, tá? E, de novo, se você quer o simulado completo, 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 tá? Vem fazer parte, por favor, aí do nosso grupo de língua portuguesa lá no Português Pro, com aulas gravadas e ao vivo para você semanalmente, tá bom? Então, te espero e o pessoal aí, né, do Português Pro vai receber todo o vídeo aqui completo, evidente, tá bom? Espero vocês aí, então, nas nossas próximas aulas. Vamos lá, até mais. Tchau, tchau.